Queridos, a minha mensagem hoje vai ser bem rápida, porque eu tenho uns missionários que eu vou dar oportunidade para eles de falar. Vocês veem que eu estou bem ataviado, como diz os africanos, né? Estou num traje africano e talvez você esteja dizendo, bispo, o senhor está chique. Diga comigo, você está chique? Eu vou melhorar. Isso era como uma luta, né? Um amigo meu africano, que toda vez que ele fica ataviado assim, tão chique, eu digo, Maluta, você está chique. Ele disse, eu vou melhorar, bispo. Então, você tem espaço para melhorar também, né? Então, hoje eu quero ministrar para você melhorar um pouco mais. E você pensar sobre o chamado que Deus te deu, a incumbência que Deus te deu, a responsabilidade que Deus te deu de representar Ele aqui na terra. Irmão, nós não viemos aqui para usufruir somente de prazeres. É claro que nós usufruímos das coisas boas, e é lícito, né? Jesus comprou para nós uma vida abundante. Então, nós vamos participar, nós vamos ser agraciados com essa vida que Deus concedeu para nós, uma vida abundante. E não queira menos do que isso. Mas, com isso também, nós recebemos uma grande responsabilidade de não só estar ligado com essas coisas boas do mundo. A gente precisa estar ligado com o projeto, o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós te leva a usufruir do melhor de Deus para a sua vida. Amém? Então, por isso que você precisa estar atento. Agora, irmãos, quando eu vejo alguns cristãos, e principalmente hoje em dia, né, que eles escolhem o que fazer para Deus, eu fico pensando comigo mesmo, né? Será que eles estão maduros o suficiente para representar bem a Deus aqui na terra? A gente não escolhe o que a gente vai fazer para Deus, a gente faz o que é necessário fazer, né? Eu tenho uma frase que eu sempre repito, irmãos, que compromisso é fazer o que eu gosto, ainda que eu faça o que eu não quero. Você entende? Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer, eu tenho que procurar saber qual é a vontade de Deus. E quando a gente pensa sobre isso, eu penso, hoje é um dia de momento missionário, eu penso num missionário que nos agraciou com a palavra da fé. Saindo dos Estados Unidos em 83, né? Ele saiu com 38 anos de idade e chega aqui no Brasil, sem saber português, sem ter nenhuma estrutura que garantisse para ele um suporte financeiro. Ele veio pela fé. Ele veio por causa de uma direção específica de Deus. Aí eu te digo, irmãos, que coragem daquele homem sair naquele tempo dos Estados Unidos para vir ao Brasil. Não tínhamos a tecnologia a favor, não tínhamos Google naquele tempo. Ele nem poderia fazer uma pesquisa na internet, porque não existia isso. Se ele quisesse conhecer um pouco mais do Brasil, ele tinha que pegar livros escritos sobre alguma coisa do Brasil. E quando ele chega aqui, ele não sabia português. Eu passei ali no memorial que nós temos e peguei esse caderno aqui, que os irmãos vão colocar. Esse caderno aqui, irmãos, ele traz a figura de um ser humano, né, que ele desenhou e colocou cada parte do corpo desse ser humano aqui. Eu acredito que está dando para você ver. Ele colocou braço, ventre, até rótula. Não sei porque ele queria saber o nome da rótula, mas tá bom. Acho que é porque ele sentia dor no joelho, né? Mas tá. Ele até rótula ele colocou, perna, pé. Abaixo desse desenho aqui, ele fez um desenho de uma parte de um boi. Você já imagina por que ele fez esse desenho, né? Porque ele gostava de comer carne. E ele colocou aqui cada parte, a picanha que ele adorava. Colocou aqui para aprender a pedir picanha no açougue. Eu achei interessante isso, irmãos, porque isso mostra o esforço que uma pessoa faz para poder cumprir uma missão. Aos 38 anos de idade, quando muitos parecem pensar que está velho demais para começar alguma coisa, o pastor Bud estava começando a vida dele como missionário. Queridos, nunca é tarde para obedecer o chamado de Deus. E se você só esperar os recursos chegarem para que você possa cumprir o chamado de Deus, você nunca vai entrar naquilo que é a vontade de Deus. A gente não espera as coisas estarem favoráveis, a gente faz as coisas ficarem favoráveis. Ele não veio com recursos, irmãos. Ele veio com fé, ele veio com uma missão.
ele veio transformar uma situação. Uma certa vez eu passava na Avenida Canal lá e a gente tinha, na verdade, assim, era uma escola de inglês. E essa escola de inglês tem um lema lá, que ele dizia assim, nossa visão, nossa missão, transformar o Brasil num país bilíngue. Eu digo, uau! Transformar o Brasil num país bilíngue é muita ousadia dizer isso, né? A visão é maior do que o que você pensa que vai alcançar. Ela tem que ser maior, porque senão você não se esforça para fazer. Sabe, querido, o esforço é esse mesmo, né? O pastor Bud, ele tinha uma missão para vir aqui, levar a palavra da fé para meu povo no Brasil. Irmãos, a gente ainda não atingiu 10% do povo do brasileiro. Então a missão é grande e a gente precisa de muita gente para fazer cumprir essa missão. Agora, corremos bem, mas não estamos satisfeitos com o que já temos. Nós queremos mais. E para querer mais, é por isso que a gente abre tantas escolas, tantos professores. Hoje eu tenho a alegria de dizer, irmãos, que nós, quando começamos, tínhamos somente 5 professores no Rema. Hoje, nós temos mais de 1000 professores no Rema. É um se encontrando com o outro dentro dos aeroportos. Sabe, isso é uma alegria para nós, porque nós sabemos quando começamos e como começamos, e sabemos onde Deus tem nos colocado. Agora, irmãos, nada disso é feito simplesmente como um passe de mágica, É feito pelo esforço, pela dedicação de muita gente boa, de muita gente que se esforça para fazer a vontade de Deus. Quando eu penso sobre esforço, irmãos, eu penso sobre aquela responsabilidade também, que quando Paulo ele sobe a Jerusalém, depois de 14 anos pregando o Evangelho, e eu gostaria que você abrisse lá comigo, por favor, em Gálatas capítulo 2, versículo 1, ele, depois de estar pregando 14 anos, né, o Evangelho, ele sobe a Jerusalém para expor o Evangelho que ele prega. 14 anos depois, ele diz o seguinte, versículo 1, e essa Bíblia que eu estou vendo é a Bíblia NVT. Ele diz o seguinte, 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Olha que palavra forte. Ele não queria ter corrido em vão. Ele tinha cuidado de expor o Evangelho que ele prega depois de 14 anos. Sabe, irmão, depois de 14 anos, depois de você fazer muito, você pode ter ficado muito orgulhoso daquilo que você faz e não querer mais ouvir ninguém. Paulo não. Paulo estava pregando e ele disse, rapaz, eu vou voltar novamente a Jerusalém e vou apresentar para os meus líderes, né, para aqueles que eram colunas, e vou apresentar para eles o que eu tenho feito, para que de algum modo eu não tenha corrido em vão. Que segurança você tem na liderança, irmãos? Que você está submisso a ela. Isso é bem importante para todo o crescimento que Deus vai propor para a gente. E o que eu acho interessante é que no versículo 9, Paulo ele vem dizendo novamente, de fato, Tiago, Pedro e João, que são colunas, né, que ele fala, os líderes dele, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar aos pobres, o que sempre fiz com dedicação. Eu quero ler essa passagem aqui na Revista Atualizada, que ela traz um contexto um pouco diferente, ou palavras diferentes, para um mesmo sentido, mas que traz uma clareza melhor. No versículo 9 ele diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim a Barnabé,
à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Veja essas palavras, irmão. Eles recomendaram que eles não se esquecessem dos pobres. E ele diz, o que também me esforcei por fazer. Queridos, será que existe algum esforço da nossa parte para fazer alguma coisa que não está dentro do seu radar? Dentro daquilo que é sua percepção? Eu fico pensando, sabe, irmãos, assim, que essa passagem descreve que Paulo ele tinha consciência de que muitas coisas que ele precisava fazer, ele precisava se esforçar. E quando eu penso sobre esforço, eu penso que eles precisavam ativar na sua vida o mesmo desejo que Deus tinha para tocar vidas em lugares que não eram tão fáceis. Talvez não fosse confortável para Paulo cumprir o chamado para os gentios e ainda se esforçar para falar para os pobres. A mensagem dos discípulos, dos apóstolos, é não se esqueçam dos pobres. E Paulo diz, o que também me esforcei por fazer. A palavra esforçar, irmão, esforcei, é a palavra grega e tem um significado de empenhar-se diligentemente, fazer com zelo, dedicar-se com intensidade, aplicar esforço sério para cumprir algo. Quando a gente entende a palavra, a gente entende que existe um certo esforço para cumprir a vontade de Deus. Aqui não está significando tentar fazer alguma coisa. Amém? Ele está falando sobre um esforço diligente para reverter uma situação. Significa colocar energia mesmo, dar prioridade. Quando a gente dá prioridade àquilo que é a vontade de Deus, irmãos, as coisas mudam de figura. Paulo ele se esforçou para ativar coisas que naturalmente não estavam no foco dele. Mas como ele foi acionado, ele se esforçou. E eu fico pensando, sabe, irmãos, qual era o chamado principal do apóstolo Paulo? Pregar aos gentios, plantar igrejas, estabelecer doutrinas, mas os apóstolos disseram, não esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Quando eu servi ao pastor Bud durante 25 anos da minha vida, eu nem sempre fiz o que eu gostaria de fazer. Muitas vezes eu fiz o que eu nem queria fazer, somente para poder servir aquele homem de Deus. E isso para mim não foi perdido. Pelo contrário, muitas vezes quando a gente faz o que a gente não quer, e a gente tem que dominar os nossos sentimentos ou a nossa carne, irmãos, a gente cresce mais do que fazendo aquilo que a gente acha que tem um chamado para fazer. Com grande liberdade, né? Com grande paz. Jesus também, ele não fez o que quer. Ele disse, eu não vim aqui fazer minha própria vontade. Eu vim fazer a vontade do Pai. Teve um tempo que era tão difícil fazer a vontade do Pai, tão difícil, que Jesus agoniou-se, irmão. Essa palavra agoniou-se no grego, irmão. Quer dizer assim, no grego cearense, estou perdido. Não tem saída. A Bíblia diz que ele agoniou-se, ele chorava. E disse ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que nível de comprometimento é esse, irmãos? Que você está numa situação que você sabe que não vai ser boa para você. Que você sabe porque sabe que não é agradável, mas você resolve não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te enviou. Que nível de compromisso é esse? Que não prioriza a mim, mas prioriza a Deus.
Era o nível de compromisso que Jesus tinha para com o Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Se possível, passa esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, eu penso que o evangelho que a gente prega, ele precisa ser vivido, né, com intensidade. Nem sempre as coisas vão ser fáceis, nem sempre as coisas vão ser boas, mas a gente precisa cumprir o chamado. No ano passado, eu estava em Angola com o Garcia e com o Will e outras pessoas também. E, assim, na ocasião que eu estava me preparando para ir para Angola, quero dar uma saudação especial aos irmãos de Angola, eu estava olhando meu passaporte, né? E olhando o passaporte, eu vi que eu tinha 23 carimbos de entrada e saída lá em Angola. 23. De 2007 para 2025. Eu não me lembrava de tanta viagem que eu tinha feito para Angola. Teve ano que eu fiz 2 ou 3 vezes viagens para Angola. Agora, se você me perguntar, era porque você queria? Não, era porque tinha um trabalho para fazer. Eu gostaria de estar na minha casa com minhas filhas, né? No tempo eu não tinha netos, mas eu gostaria de estar na minha casa. Se as pessoas me perguntavam qual é o país que você gostaria de visitar, apóstolo, eu gostaria de visitar o Brasil, especialmente a minha casa. Ficar um tempo lá na minha casa. Mas estava viajando, estava resolvendo situações, problemas, passando por pressões, por dificuldades, vontade de chorar, vontade de matar, vontade de... A gente fica com esse tipo de vontade, mas não é para fazer a nossa vontade, é para fazer a vontade de Deus. E a gente se sacrifica por isso. Agora, irmão, se eu pensar que o sacrifício que eu tenho é um sacrifício maior do que os outros já passaram, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Quando ele passou por certas dificuldades, e tudo isso para levar o evangelho para as pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, que tipo de tribulação eu passo? Qual é a tribulação que a gente passa? Qual é a dificuldade que a gente passa? É nada diante das perseguições que o apóstolo Paulo passou. E dá para a gente ficar chorando, lamentando. Eu fico pensando, irmãos, a gente é muito devedor, né, daqueles homens que levaram o evangelho até a gente quando não era fácil. Tá? E no tempo contemporâneo, na vida que a gente está vivendo, eu lembro do pastor Buddy Jen, no seu sacrifício para aprender o português aqui. Eu não sei português ainda. Imagina o pastor Buddy, né? É difícil o português. A gente se esforça. Imagina o pastor Buddy que vem de uma outra nação e se instala aqui no Brasil para ensinar a palavra. Agora, olha a esperteza daquele homem. Ele não foi para uma faculdade, irmãos, aprender a ser missionário. Ele não teve nenhum ensinamento. Quando ele saiu do Rema, ele só tinha os 2 anos do Rema. Era um caminhoneiro, como ele diz, caipira do Alabama. Aí ele vem para o Brasil e monta toda essa estrutura, toda essa equipe, por causa de direção de Deus. Foi colocando cada pessoa no seu lugar, cada coisa. Não venha me perguntar, mas foi fácil para ele? Não foi. E eu te digo, irmãos, as dificuldades que eles tinham naquele tempo eram muito maior do que as nossas. Quando eu penso que ele saiu de São Paulo para cá, numa Kombi, sem ar-condicionado, eu fico pensando, qual é o sacrifício que eu faço? Ele não veio de avião. Qual o sacrifício que a gente tem para fazer a vontade de Deus? Hoje, a maioria das pessoas, ou uma boa parte delas, né, elas pensam assim, rapaz, se eu tiver toda a condição financeira que a igreja me proporcionar, eu vou. Só é me dar o dinheiro. É fácil. Mas quem sabe que é bom também você trabalhar a sua fé para que você possa cumprir o chamado com ou sem. E receber os suprimentos divinos para a sua vida. Com ou sem. As pessoas olham para cá e pensam, rapaz, mas olha como eles conseguiram. Fácil. Irmão, talvez você não conheça o nosso começo.
sabe, assim, a gente teve que crer, a gente teve que chamar a existência, sabe. Hoje, eu digo, está mais fácil do que antes, mas a gente tinha os desafios também. Aí eu posso te dizer com segurança, se você for determinado e esforçado, você vai cumprir o plano de Deus. Suprimento chega, a bondade de Deus chega para a sua vida. A pressão ela é dissipada quando a gente se enche do Espírito. Queridos, pega isso, sabe, assim, não ande com o seu tanque vazio, não. Se encha do Espírito para fazer a vontade de Deus, para você cumprir a vontade dEle. Que a vontade de Deus seja o seu foco mesmo, seja a tua determinação. Rapaz, com dinheiro ou sem dinheiro, com pessoas ou sem pessoas, eu vou cumprir a vontade de Deus. As pessoas me aceitando ou não, eu vou fazer a vontade de Deus. Seja resoluto mesmo, assim, seja decidido. Rapaz, eu vou cumprir o que é a vontade de Deus. O sangue dê na canela. Mas eu não vou desistir. Eu não vou abandonar. E olha que eu posso te dizer que quando eu estava no ministério, eu tentei desistir algumas vezes. Só não falei para o pastor Bud, porque eu sabia que eu ia ser corrigido. Mas você há de admitir, irmãos, assumi uma igreja quando eu tinha 25 anos de idade. Assim, o desafio que tinha, comprar um terreno para uma igreja de 5 mil pessoas. A gente não tinha recurso financeiro. Gente morrendo dentro da igreja. 4 casais, né, da nossa igreja, os novos, pessoas novas, faleceram, né, os maridos faleceram. 4 viúvas novas dentro da igreja. Isso tudo no meu tempo. Fui orar pelo irmão no hospital. Quando eu cheguei lá, eu orando por ele, orei por ele. Rapaz, foi tão bonito lá a oração. Quando eu saio, eu recebo a notícia, morreu. Quando os irmãos me pediam, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu digo, não, chame outro ali, porque eu estava tão desanimado com a minha performance em oração, performance em fé, que eu disse, rapaz, vou matar o outro, né? Se eu orasse, morria. Fiquei tão desanimado que eu disse, rapaz, eu vou desistir. Fui pregar, fui ensinar no Rema. Eu não queria ensinar naquele tempo, irmão, mas o pastor me botou no desafio. Você tem que ensinar. Eu disse, pastor, mas é porque eu estou com muita coisa para fazer. Não, mas você é o pastor da igreja, você precisa ensinar. Eu disse, mas pastor, não dá, pastor, não. Rapaz, diga comigo. Aí, o quê, pastor? Eu vou ensinar. Então, eu vou ensinar, fui ensinar. Irmão, eu dei a pior aula da minha vida. Eu dando a aula, ensinando, desesperado lá, olhando para o relógio para ver se passava o tempo, e o tempo não passava. Terminei, eu digo, eu vou para Recife, já tinha falado com o Suelo, vamos para Recife, eu vou entregar essa igreja, eu vou entregar tudo, eu não consigo não. Isso tudo enfrentando os desafios do chamado. Quando eu vou saindo, uma senhora diz, pastor, deixa eu falar com o senhor. Eu digo, não, irmã, é porque eu vou viajar agora. Não, é só para dar um testemunho. Pastor, sua aula mudou a minha vida. Aí eu disse, rapaz, o que é que eu disse que eu tenho que escutar também para mudar a minha, né? Puxa vida, tem que escutar de novo. Sabe, irmão, agora o grande problema que há quando a gente está no começo é porque a gente fica se comparando. E a gente se acha medíocre demais. E eu já digo sempre aqui que medíocre é você achar que é bom demais para ser ruim, ruim demais para ser bom, né? Está no meio ali. Eu me achava assim, comparando com outras pessoas e terminava que isso me paralisava. Eu fui falar com o pastor Bud, graças a Deus que não deu. Mas um livro do irmão Reiga, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, mudou a minha vida. Lendo aquele livro, eu disse, rapaz, eu não vou desistir não. O diabo coloca o fracasso fácil demais para nós, eu vou me esforçar agora. Vou fazer a minha parte, vou colocar a palavra para dentro, vou deixar como aquele conselho que o pastor Bud deu, deixa o Espírito colocar para fora. E pronto, foi isso que eu fiz. Sabe, irmão, nada mudou. Quando eu estava lendo aquele livro, eu chorava. Nada mudou por fora. Eu estava com os mesmos desafios, voltando de Recife para enfrentar na igreja. Mas algo mudou por dentro. Eu não escolhi mais fazer aquilo que eu estava querendo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus está pedindo a você? Você muitas vezes não precisa de muita gente falando, não. É somente um momento de oração.
e saber que é a vontade de Deus, simplesmente, escute isso, simplesmente se submeta. Simples assim, se submeta. E você vai ver como Deus vai guiar a sua vida. Amém? Que essa visão chegue para você. Deus, ele tem interesse de que você cresça, que você desenvolva, mas, contudo, irmãos, Ele vai te fazer passar por alguns lugares que vai fazer você crescer espiritualmente. Então, o desejo nosso também é que você se ligue com a visão de Deus. Não negocie a visão de Deus. Não negocie. Vai ser difícil? Vai. Mas existe uma graça sobre você para fazer você cumprir o chamado. E se você cresce, se você desenvolve, se você se torna relevante, se você aparece, você consegue puxar muita gente. Agora, se você desiste, você não consegue influenciar ninguém. Ninguém. Que a sua vida seja esse espelho daquilo que você prega. Né? Que as pessoas possam ver mesmo na sua vida essa intensidade da palavra que tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Amém? Amém, queridos? Que essa seja uma palavra de salvação para você que está em casa também, para você que está no trabalho ou está em algum lugar, e para você que está aqui, que você pense mesmo sobre fazer a vontade de Deus. Amém?